Agora sim, nossa 13ª aula e nós vamos falar aqui sobre as horas, como que eles funcionam. Nós já vimos um teco, né, anteriormente, mas agora vamos pegar os horários com mais detalhes. Então temos duas formas de falar as horas. O modelo padrão, ou seja, aquele que nós encontramos nos noticiários, né? Por exemplo, tal acontecimento ocorreu exatamente às 22 horas e 45 minutos. Então, essa é a ideia. E temos o formato informal, ou seja, o que falamos no dia a dia. Vamos começar com o padrão. Para o formato padrão, nós vamos simplesmente utilizar a hora, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos utilizar a hora. Ué, porque não está saindo? Agora sim. Vamos utilizar a hora, depois UA e depois os minutos, né? Minuten. Só que este minuta, ele será opcional. Deixa eu esticar aqui. Será basicamente isso. A hora, UA, os minutos com Minuten. Por exemplo, para 4 horas e 10 minutos, vamos utilizar 4 Uhr 10 Minuten, sendo que Minuten ele é opcional. 6h30, vamos utilizar 6 Uhr 30 Minuten, também opcional. Então, 6 Uhr 30 Minuten. Agora isso aqui vai ficar grandinho, né? Para 22 horas e 22 minutos. Então, 22 Uhr 22 Minuten. 22 Uhr 22 Minuten. Então, repare que fica grandinho e não é muito adequado utilizarmos essa forma para o informal, ou seja, a forma que nós costumamos ver no dia a dia. Então, como é que nós vamos falar as horas no dia a dia? Então, eu vou apagar aqui e vou desenhar um pequeno ovo, porque isso aqui está longe de estar redondinho, mas aqui está mais ou menos, consegui encaixar mais ou menos. E aqui vou colocar os números, que também estará um pouco torto, né? Então, temos aqui o 12, 1, 2, 3, o nosso reloginho, que eu não consigo acertar a simetria disso aqui, mas não vem ao caso. Então, 10, 11, então, fechou. Temos aqui o nosso reloginho improvisado e nós queremos falar os horários de 4 horas, ou seja, das 4 horas até as 5 horas. Nós vamos circular o nosso relógio inteiro para falarmos o horário informalmente. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos perguntar para as pessoas da mesma forma que nós vimos anteriormente, né? Which pet is es? Que horas são? Which pet is es? E aí respondíamos, existe tananã, ua. Então, vamos responder aqui, né? Então, essas respostas que vamos colocar aqui, nós poderíamos complementar nessa resposta. Which pet is es? Existe tananã. Então, se esse horário fosse, por exemplo, às 4 horas certinho, então, deixa eu até diminuir aqui um pouquinho o tamanho da fonte, 46, aí prontinho. Então, se quisermos falar, por exemplo, 4 horas em ponto, simplesmente utilizamos FIA e opcionalmente colocamos o UA. Então, espécie es, existe FIA, são 4. Ou se quisermos, podemos colocar UA na frente. Agora, queremos pegar todo esse espaço aqui do relógio. Nós queremos falar das 4 horas até as 4h20. Então, para 4h10, como nós faremos? Temos exatamente 10 minutos depois das 4. Então, temos 10 minutos depois das 4 horas. Ou seja, temos exatamente 10 minutos, 10 nach, depois das 4. 10 nach 4. 10 depois das 4. Percebendo então que nesse pedaço do relógio nós vamos utilizar nach. Seguindo o mesmo raciocínio, para 4h20, temos 20 nach 4. Temos exatamente 20 depois das 4. Para 4h05, nós temos exatamente 5 minutos depois das 4, ou seja, 5 nach 4. Temos exatamente 5 minutos
depois das 4. E aqui, para 4h15, vai acontecer algo um pouquinho diferente. Nós não temos exatamente, ou talvez temos 15 minutos, mas não só 15 minutos, temos também exatamente 1/4 do relógio. Então, para 1/4 do relógio, nós utilizamos Viertel, 1/4 do relógio. Então, Viertel nach 4. Temos 1/4 depois das 4. Agora vamos pegar o lado oposto do relógio, vamos pegar essa areazinha aqui. Então, supondo que nós queiramos falar, por exemplo, 4h50. Como que nós faríamos isso? Para 4h50, temos exatamente 10 minutos antes do horário posterior, ou seja, 10 minutos antes das 5. Então, temos exatamente 10 vor 5. Temos exatamente 10 minutos antes das 5. 10 vor 5. Do horário posterior. Ou seja, vamos utilizar para este pedaço do relógio vor. Aqui, mesma coisa, 4h40. Vamos falar 20. Temos exatamente 20 minutos antes das 5. 20 vor 5. Exatamente 20 minutos antes das 5. 20 vor 5. Para 4h55, temos exatamente 5 minutos antes das 5. Ou seja, 5 vor 5. 5 antes das 5. 5 vor 5. E para 4h45, mesma coisa, só que nós temos 1/4 do relógio, ou seja, 1/4 do relógio antes das 5 horas. Viertel vor 5. Temos 1/4 antes das 5. Então, pegamos já toda essa região aqui do relógio. Vamos descer mais um pouco. Então, queremos falar agora 4h30. Então, para 4h30, na língua portuguesa, nós falamos 4 horas e uma metade. Só que também teríamos aqui a metade do próximo horário, ou seja, a metade das 5. O que nós escrevemos aqui, então? Halb 5, metade de 5. Reparem que estamos utilizando o horário posterior, ou seja, muito cuidado para não confundirem halb 5 com 5h30. Então, halb 5, falamos para 4h30, halb 5. E agora nós vamos trocar o nosso ponto de referência. Nosso ponto de referência estava aqui em cima nas 4 horas. Agora estará aqui embaixo, nas 4h30. Então, puxando 5 minutinhos para trás do nosso ponto de referência para nós falarmos 4h25. Deixa eu mudar aqui a cor para aqui, preto. Então, 4h25. O que nós temos aqui? Exatamente 5 minutos antes das 4h30. Temos exatamente 5 vor halb 5. Temos exatamente 5 antes das 4h30. 5 vor halb 5. Utilizando para este pedaço do relógio aqui, vor. E vai valer para este miolinho aqui do relógio. Consequentemente, para o miolo do outro lado, usando o mesmo raciocínio da troca do ponto de referência, para 4h30, temos exatamente 5 minutos depois das 4h30, ou seja, 5 nach halb 5. 5 depois da metade de 5. 5 nach halb 5. E aí, com isso, nós pegamos o relógio inteiro. Aqui nós podemos acrescentar o nach. E agora nós temos o horário completinho. Então, isso vai valer para todos os horários, né? Vamos utilizar o formato de 12 horas. Só que, e se quiséssemos especificar aqui exatamente o tempo o qual nós estamos falando, né? Ou seja, não é 8 da manhã, mas sim 8 da noite. Nós estamos utilizando o formato das 12 horas aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós já vimos, no caso, o Morgen, né? Vimos o uso do Morgen, vimos o Vormittag, né? Vormittag, vimos o Nachmittag, vimos o Abend e vimos o Nacht, né? Então, lá anteriormente, nós conseguimos especificar o tempo qual nós estamos utilizando, formando uma segunda frase, né? Por exemplo, es ist morgen, es ist Vormittag e tudo mais. Só que neste caso nós não queremos formar mais uma segunda frase, nós queremos utilizar uma mesma frase para referenciar o nosso horário certinho. Então, o que nós vamos fazer? Vamos
simplesmente fazer a mesma coisa aqui, ou usar as mesmas palavras, só que elas vão mudar um pouquinho. Reparem que eu estou pegando todas as palavras, estou colocando elas em letra minúscula e estou acrescentando um S no final de cada uma delas, ficando morgens, vormittags, nachmittags, abends e nachts. Ou seja, se nós quisermos falar um horário em específico, usando esse exemplo aqui de cima mesmo, né? Então, vamos novamente perguntar: Wie spät ist es? Respondemos: Es ist, sei lá, 8 Uhr. Só que queremos especificar que estamos falando 8 horas da manhã. Então, 8 Uhr morgens. Só isso. Então, 8 horas da manhã, es ist 8 Uhr morgens. São 8 horas da manhã. Agora, se não fosse 8 horas da manhã, se fosse 8 horas da noite, então não utilizaremos mais morgens, e sim abends. Es ist 8 Uhr abends. Então, essa é a ideia. Se fosse, por exemplo, sei lá, agora a hora seria diferenciar entre 14 e as 2 horas. Deixa eu colocar aqui embaixo. Spät ist es? Para 14 horas. Es ist 2 Uhr, né? Só que o Uhr é opcional. 2 Uhr. E neste caso, nachmittags, porque é um horário da tarde. Es ist 2 Uhr nachmittags. Agora, se eu quisesse falar, por exemplo, que são 2 da madrugada, né, 2 da noite, então, es ist 2 Uhr nachts. Então, utilizamos este nachts aqui para denotar o horário, né? E aí, quem não se lembrar da janela dos intervalos, né? A janela tipo, do intervalo entre morgens, vormittags, nachmittags, abends e nachts, lá na apostila, lá se não me engano, no capítulo 5, ele está explícito logo na parte do vocabulário a janela de cada um desses horários. E é isso que tinha para apresentar para vocês em relação às horas e espero que vocês tenham gostado.